Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, traçou uma linha do tempo explicando a evolução do empoderamento do grupo Hamas, que o levou ao estágio atual do ataque do último dia 7 contra Israel. Araújo lembrou que durante seu governo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia promovido um equilíbrio entre vários países em favor do mundo livre após exterminar o grupo ISIS e reforçar a posição de Israel, enfraquecendo países como a Rússia e a Síria. O embaixador lembrou que Trump cancelou acordos nucleares que favoreciam o Irã e colocou aquele país numa situação defensiva, juntamente com a Rússia, e ainda propôs um projeto de paz para Israel e Palestina. O embaixador lamentou: o fato é que essa nova realidade dura pouco, porque chega o governo Biden e desconstrói tudo aquilo que Trump tinha reconstruído. Dá todo tipo de sinais de fraqueza, foge do Afeganistão, deixando equipamentos de todo tipo nas mãos dos talibãs. Dá todo sinal de distanciamento em relação a Israel aos árabes. Ernesto Araújo enfatizou que esses sinais de fraqueza foram dados em um momento em que Putin está voltando com tudo, o Irã começou a voltar com tudo, a China está se afirmando como grande potência. Ele explicou: Biden recua em tudo isso e o mundo se torna muito mais permeável para esse bloco totalitário. Ernesto Araújo lembrou ainda que, ao mesmo tempo, o bloco totalitário começa a ocupar o poder na América Latina. Araújo apontou que, no período iniciado com a derrota de Trump, o bloco totalitário se sentiu fortalecido e poderoso. Ele lembrou a invasão da Ucrânia por Putin e disse: diante de uma fraqueza americana e do Ocidente, a China ameaçando cada vez mais Taiwan e o Irã ameaçando cada vez mais Israel. Ele acrescentou: o Irã, que aliás está apoiando vivamente a Rússia. O embaixador disse: o Irã está nessa linha de ajuda à Rússia e se sentindo cada vez mais poderoso. E agora, recentemente, o governo Biden fez um acordo com o Irã, onde, em troca da libertação de cerca de 6 americanos que estavam presos no Irã, um grupo pequeno, os Estados Unidos descongelam cerca de 6 bilhões de dólares. E o Irã faz mais caixa para seus projetos de energia nuclear para fins pacíficos e turismo. Nessa saga, um dos episódios mais recentes é a entrada do Irã junto com a Arábia Saudita no BRICS. Ernesto Araújo explicou que, com a entrada do Irã e da Arábia Saudita, o BRICS assume ares de nova mola propulsora do mundo, em um contexto de uma nova geopolítica. Ele disse: então, agora o negócio é o BRICS, tem agora a China, com seu projeto de hegemonia mundial, tem a Rússia e agora você tem o Irã como membro efetivo desse grupo. Isso é que dá cara ao BRICS como esse novo órgão de governança. O embaixador prosseguiu: chega-se aí nesse dia de hoje, 7 de outubro, com a sensação de que o mundo agora é desse pessoal. Se sentem extremamente empoderados e então o resolve fazer não só uma operação contra Israel, mas a maior que já houve. O embaixador explicou como Lula atuou para fortalecer o senso de empoderamento dos totalitários. Ele lembrou que Lula trabalhou em prol desse reforço do BRICS, acolheu navios iranianos no Brasil, realinhou o país com ditadores como Maduro, refez laços com Cuba e alimentou as relações com a China. Araújo disse: isso tudo, então, faz parte desse processo. Vai à China e vende o Brasil para a China, faz acordos de propaganda oficial. Isso tudo faz parte do empoderamento do BRICS, faz parte do empoderamento da Rússia, faz parte do empoderamento do Irã e, portanto, do empoderamento do Hamas e dessas atrocidades de hoje. Ernesto Araújo alertou: as coisas também não acontecem isoladas. Estamos vendo o crime organizado tomar conta do Brasil.
Ele apontou que crimes absurdos, como o ocorrido contra médicos no Rio de Janeiro, deveriam acender um alerta, apontando isso que deveria ser uma grande crise de segurança e levar a demissões e reconfigurações do sistema de segurança, não parece estar gerando esse tipo de ação no Brasil. Tem muita reação retórica, mas o que significa em termos da profundidade da tomada do Brasil pelo crime organizado? Isso não parece estar na agenda do governo, das autoridades atuais. O judiciário, que acha que manda no Brasil, e manda mesmo, está preocupado em prender o pipoqueiro, o catador de lixo, a dona de casa, que estavam no 8 de janeiro, condenados a 15 anos. E não está preocupado com um país em que pessoas tomando água de coco na praia são As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Política externa americana no Oriente Médio, Israel se vê ali cercada, né, por cada vez mais por potências hostis, mas em seguida chega o Trump, né, eleito em 2016, e reverte essa situação, recompõe rapidamente, no primeiro ano, a aliança perdida dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e demais países do Golfo, com o Egito também, um ator muito importante da região, acaba com aquele ISIS, né, aquela força bárbara ali que atuava entre o Iraque e a Síria, né, equilibra o jogo ali, a influência da Rússia, né, na Síria, que continua, mas agora tem uma nova presença americana, equilibra aquele jogo em favor, né, do mundo livre também. O mundo livre tem que ter uma presença forte no Oriente Médio. O Obama tem acabado com isso. Reconfigura a posição de Israel, agora muito mais confortável, começa a costurar o reconhecimento pleno, relações plenas de Israel com os países árabes, e vem a conseguir isso no último ano da sua gestão, os acordos de Abraão, em que vários países árabes reconhecem Israel. Fica faltando a Arábia Saudita, mas talvez é o que esteja agora acontecendo, que é parte do problema agora, é que a Arábia Saudita reconheça Israel. Bem, só para terminar essa parte histórica, o Trump cancela os acordos pró-nucleares que o Obama tinha assinado com o Irã, congela novamente fundos iranianos, dá apoio para os sauditas e emiráticos combaterem o terrorismo iraniano, por exemplo, no Iêmen, né, coloca o Irã
né, na defensiva, coloca a Rússia também na defensiva. Isso é o que o período Trump significa basicamente isso. E tenta, enfim, representa um projeto de paz Israel-Palestina, que infelizmente os palestinos não quiseram de novo. Vamos comentar um pouquinho isso aqui. Mas o fato é que essa nova realidade dura pouco, né, porque chega o governo Biden e desconstrói tudo aquilo que o Trump tinha reconstruído, dá todo tipo de sinais de fraqueza, foge do Afeganistão, né, deixando equipamentos de todo tipo na mão dos talibãs, dá todo tipo de sinal de distanciamento em relação a Israel, aos árabes. No momento então que Putin está voltando com tudo e o Irã começa a voltar com tudo, a China, né, se afirmando como grande potência, a China, né, que o Trump tinha batido de frente com o poderio econômico comercial da China e tecnológico também. Então Biden recua em tudo isso e o mundo se torna, né, muito mais permeável para esses totalitários, para esse bloco totalitário, né? Ao mesmo tempo em que na América Latina os pró-totalitários, o Foro de São Paulo pró-Rússia, pró-Irã, pró-China, começa a voltar ao poder, ou a ocupar o poder, né? Na Colômbia, no Chile, no Peru, na Bolívia, no Brasil, né? Então, esses anos aí, 2020, final de 2020 foi essa eleição Trump perde, mas então 2021, primeiro ano de Biden, depois acho que a retirada do Afeganistão foi em 2022, se não me engano. Então 2021, não, foi em 2021 ainda, certo, né? Depois 2022, agora esse começo de 2023, um período muito bom para eles, muito bom. Né? Tanto que em 2022, Putin resolve atacar a Ucrânia, né? Achando que ia abocanhar a Ucrânia toda, se surpreende com a resistência ucraniana, que acaba levando, meio que obrigando os Estados Unidos e europeus a darem apenas equipamento e dinheiro para a Ucrânia resistir, né? Mas foi uma expressão, a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma expressão de se sentir-se plenos e confiantes por parte dos totalitários. E diante de uma fraqueza americana e do Ocidente, enfim, a China ameaçando cada vez mais Taiwan e o Irã ali ameaçando cada vez mais Israel, né? Em abril, se não me engano, agora desse ano, 2023, o Irã, que aliás está apoiando vivamente a Rússia na Ucrânia, vendendo principalmente drones. O Irã tem alguns dos melhores modelos de drones do mundo, coisa que é hoje vital na guerra, né? Hoje o drone é a nova força, digamos, nas guerras. Está se tornando claro na Ucrânia. Quem tem os melhores drones tende a vencer a guerra. Mais importante do que tanques, talvez, mais importante do que caças, do que fragatas, agora são os drones, ou tão importante quanto. E enfim, o Irã está nessa linha de ajuda à Rússia e se sentindo cada vez mais poderoso. E agora, recentemente, o governo Biden faz um acordo com o Irã, onde, em troca da libertação de, acho que 6 americanos que estavam presos no Irã, um grupo pequeno assim, 5, 6, os Estados Unidos descongelam 6 bilhões de dólares iranianos que estavam congelados, e com esses 6 bilhões, né, o Irã faz mais caixa ainda para os seus projetos de energia nuclear para fins pacíficos e, né, esse turismo em terceiros países, certo? Nessa saga que eu estou tendo aqui, um dos últimos episódios agora mais recentes é a entrada do Irã
junto com a Arábia Saudita, no BRICS, né, no BRICS, ou seja, a expansão do BRICS, com alguns novos países. Os principais estrategicamente são justamente Irã, Arábia Saudita e Egito, que entraram no BRICS, né? Agora nessa última cúpula, que ainda não se configurou exatamente. O Irã já vinha sendo tratado como um membro adicional, digamos, como um membro honorário do BRICS, mas agora é membro mesmo. E a Arábia Saudita é um pouco estranho, mas o que acontece? A Arábia Saudita certamente se sentiu novamente abandonada pelos Estados Unidos, agora numa outra administração democrata, com Biden, e não pode bobear também, então melhor estar junto, de repente, com o seu inimigo, do que ficar sozinho contra ele e todos os seus grandes amigos, né, no caso o Irã. Então vai lá o príncipe herdeiro saudita, aperta a mão do sujeito lá do Irã e entra para o BRICS, enfim, né, como símbolo de que, olha, estamos aqui juntos também agora, quem sabe o Irã vai pegar mais leve conosco, né? Mas principalmente você vê o Irã então sendo acolhido, né, nos BRICS, com grande fanfarra, né, agora nesse momento de expansão do BRICS, né, no momento que então se diz, não, agora o BRICS é a grande mola propulsora do mundo, da nova geopolítica, né, muito comemorado aí pelo Brasil, né? Então agora o negócio é o BRICS, né? O BRICS que então tem agora a China, né, com seu projeto de hegemonia comunista mundial, você tem a Rússia, né, um país que, como eu sempre digo, né, não é a Rússia é um grande país, uma grande nação, mas um regime, né, Putin, que se torna um criminoso de guerra, né, matando todo mundo na Ucrânia, que pode, e agora você tem o Irã, né, como membro efetivo desse clube, isso é que dá cara ao BRICS como, né, novo órgão de governança, digamos assim. Então, chega-se aí nesse dia de hoje, 7 de outubro de 23, com uma sensação de que, olha, o mundo agora é desse pessoal, se sentem extremamente empoderados e, né, não sei se alguém ligou para alguém ou não, é certo que o Hamas, que todo mundo sabe, né, pessoa que vende pipoca na esquina sabe que o Hamas é patrocinado pelo Irã, então o Hamas resolve, né, fazer não só qualquer operação contra Israel, mas a maior que já houve. Então são os caras de caminhonete metralhando as famílias no sul de Israel, nas suas casas, sequestrando as pessoas numa festa, matando 200 pessoas até agora, o que é, obviamente, são de guerra, né? Sabiam que a reação israelense seria também de uma declaração de guerra, isso que está acontecendo, certamente é porque o Hamas está se sentindo forte, poderoso. E, infelizmente, o Brasil faz parte desse, com Lula, faz parte desse processo de empoderamento dos totalitários que leva, o Hamas, cliente do Irã, a se sentir em condições de fazer esse tipo de atrocidade contra Israel, né? O Lula, né, trabalhou aí por essa ampliação do BRICS, pelo reforço do BRICS, acolheu os navios iranianos no Brasil, que é um símbolo, obviamente, de uma ação muito mais estreita, que a gente sabe dos navios atracando no porto, explicitamente, né, para mostrar, tem muita coisa provavelmente que a gente não sabe nessa relação. Né, se compõe com Maduro, né, os tiranos aqui conhecidos, né, os tiranos da praça aqui, Maduro, Cuba, né, Cuba é que é o exemplo de governança na América Latina. Isso tudo, então, faz parte desse processo. Quer dizer, vai à China e, né, vende o Brasil para a China. Enfim, inclusive, né, faz acordos aí de propaganda oficial com as agências de propaganda oficial da China, para, né, a gente aprender como é que faz propaganda legal por parte de um país totalitário. Isso tudo faz parte do empoderamento do BRICS, faz parte do empoderamento da Rússia, faz parte do empoderamento do Irã, né, e, portanto, está, infelizmente,
no empoderamento do Hamas e nessas atrocidades de hoje. Tá? Bom, isso era para ser uma breve introdução histórica aqui, mas a história, enfim, não conta tudo, né? Mas acho que é importante a gente fazer um pouco essa linha do tempo. Tá? Bom, só mais algumas coisinhas que eu queria comentar aqui. Estamos aqui com 1 hora de live. Bom, né? As coisas também não acontecem isoladas, né? Nós estamos vendo o crime organizado tomar conta do Brasil. Então, não é, talvez, mais do que uma triste, quer dizer, talvez seja mais do que uma triste coincidência o fato que você está vendo esses atentados hoje em Israel, e esse crime bárbaro no Rio de Janeiro, né, o assassinato dos 3 médicos e o outro 4 médicos feridos, né, como um símbolo também de que, além das perdas individuais tristes, um símbolo de que o crime está, né, em todas as ruas e que, segundo uma das hipóteses, né, de investigação, é porque achou um cara parecido com o outro. Né. Então, qualquer pessoa que for parecida com um criminoso da facção rival agora no Brasil está sob risco, né, no Brasil inteiro. E como tem muito criminoso e, né, muita gente parecida com os criminosos, então está todo mundo sob risco. Isso que deveria ser uma grande crise, né, de segurança e levar a demissões e reconfigurações do sistema de segurança, né, não parece estar gerando esse tipo de reação no Brasil. Quer dizer, tem muita reação retórica, mas que significa, então, em termos da profundidade da tomada do Brasil pelo crime organizado? Isso não parece estar na agenda do governo, das autoridades atuais, né? O judiciário, que acha que manda no Brasil, e manda mesmo, né? Está preocupado em prender, né, o pipoqueiro, o catador de lixo, a dona de casa que estavam no 8 de janeiro, né, condenados a 15 anos, não está preocupado com um país onde as pessoas estão ali tomando água de coco na praia e são chamadas, não é verdade? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui